centavos, exatamente o mesmo preço que fechou o dia ontem. Para falar um pouco mais desse assunto, a gente vai chamar o professor Feliciano de Sá Guimarães, professor associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. O professor é doutor em Ciência Política pela USP, pesquisador visitante em Ciência Política em Yale e mestre em Relações Internacionais pela Unicamp. Professor, muito obrigado por estar conosco. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Laura, Eduardo, é um prazer. E o senhor usou todo esse conhecimento que já acumulou muito para estudar a China, a gente sabe. Então eu já vou começar com a pergunta que a gente tem se feito e tentado responder desde quando o Paquistão foi escolhido, né? Islamabad foi escolhido para ser o lugar das negociações. O Paquistão é mesmo China, professor Feliciano, ou não? Obrigado pela pergunta. Bom, Paquistão não é China, mas você tem a certeza que a China tem muita influência dentro do Paquistão. Mas eu acho que o Paquistão tem tido uma posição agora no conflito entre Irã, Israel e Estados Unidos muito importante, né? É o país que ele manteve ao longo desde o início do governo Trump, relações diplomáticas razoáveis com o governo Trump, tem conseguido fazer negociações diretas com o Trump, então estabeleceu com o Trump algum tipo de confiança que facilitou o processo de negociação com os americanos e, sobretudo, nos últimos anos tem melhorado muito a relação com o Irã. Então, tanto os Estados Unidos como o Irã observaram no Paquistão um ator importante que poderia fazer um papel de mediação entre essas duas partes. É bom lembrar que em 31 de março desse ano, Paquistão e China sentaram para conversar, fizeram um plano de 31 pontos, né, para o conflito do Irã, o que mostra que o Paquistão, embora tenha essa capacidade de negociação, de colocar como mediador, está muito apoiado pela China, né? A gente não precisa lembrar a importância da China para o Irã, no que diz respeito à compra do petróleo iraniano, e como isso tem afetado a China, na medida em que a China é um país importador de energia, e precisa importar petróleo, seja da Venezuela, seja do Irã ou de qualquer outra fonte, e ela tem tido um papel fundamental, né? Então a China, historicamente, é o principal aliado do Paquistão, né? Lembre-se do conflito entre Índia e Paquistão. Índia sempre teve a Rússia ou a União Soviética como principal aliado no que diz respeito a esse conflito. Mais recentemente, você tem a Índia aumentou o número de aliados, entrou França, Estados Unidos e outros, né? Mas o Paquistão não. O Paquistão continua a depender muito militarmente da China, de muita tecnologia, de muita inteligência chinesa, lembrando da rivalidade histórica entre Índia e China. Então, ao longo das décadas, esses dois países construíram uma relação diplomática fundamental. Se você olhar a composição militar do Paquistão, ela é quase toda de armamento chinês. E a China tem feito, então, o Paquistão participar da negociação, em certa medida, mostra a influência da China na questão atual, no conflito atual. Então, resumindo tudo que o professor falou para dar o caminho, acho que dá para chegar à conclusão que é. Então, mas eu vou passar para a Laura para ela perguntar aqui, para ela continuidade à conversa, professor. Professor, a gente tem se perguntado muito de onde que está vindo a resistência impressionante, né, e surpreendente, em grande medida, do Irã aos ataques americanos e israelenses, né? O próprio Trump aparentemente ficou surpreso, Israel também surpreso, porque, vamos lembrar, naquela guerra dos 12 dias, o Trump disse que tinha obliterado, né, o potencial bélico do Irã e, no entanto, o Irã fazendo uma resistência impressionante. Eu queria que o senhor comentasse o quanto isso dessa resistência do Irã se deve ao apoio, e que apoio é esse que China e Rússia estariam dando, em termos militares mesmo. Como é que o senhor vê isso aí? Como que estaria sendo feito isso? Por onde estaria sendo feito esse apoio? As pessoas falam os radares chineses, os radares russos. Queria que o senhor comentasse como é que essa triangulação Irã, China e Rússia está operando muitas vezes em silêncio, inclusive sem grande alarde, mas operando na vida real. Olha, a resistência iraniana é, sobretudo, uma resistência iraniana, né? O Irã tem dois atributos fundamentais nesse conflito. Eles têm profundidade estratégica, então eles têm margem para recuar,
e eles têm paciência estratégica, né? Então eles conseguem, ao contrário da Guerra dos 12 Dias, eles esticaram o processo de retaliação. Então você vê que eles moderaram a forma de retaliar, retaliam todos os dias, né? E para todos os lados, algo que não acontecia em 2000, no conflito dos 12 dias. Então eles aprenderam com isso, eles aprenderam no erro estratégico que eles tiveram na Guerra dos 12 Dias e melhoraram muito nesse conflito. O papel da Rússia e do Irã é importante para eles, mas não é decisivo, né, nesse conflito, né? A Rússia, aparentemente, pelas informações que a gente tem atingido, tem passado por Irã informações privilegiadas no que diz respeito à localização de alvos, principalmente a base de Diego Garcia, que os americanos têm lá no Oceano Índico, muito longe do Irã, né? E o Irã não tem capacidade de satélite, então para conseguir acertar esses alvos ou mirar nesses alvos, você precisa de satélites, e os satélites só os russos têm, nem os chineses têm, nessa precisão e nessa capacidade. Entre a Guerra dos 12 Dias e essa guerra atual, houve muita especulação sobre a venda de certos tipos de mísseis chineses e russos para o Irã, mas você nota pelo que a informação, é claro que são as informações que nós temos aqui, nós não estamos lá no olho do furacão, a gente não sabe, mas que boa parte da resistência dos mísseis e dos drones iranianos, embora utilizem certas tecnologias chinesas, eles são essencialmente iranianos. Então, o Irã conseguiu, ao longo das décadas, desenvolver dois vetores fundamentais de poder, que é a sua indústria de mísseis e sua indústria de drones, que usam tecnologia chinesa. Você tem que lembrar que tanto para a Rússia como também para a China, o Irã ser uma potência nuclear, no sentido de ter bomba nuclear, não é muito estratégico. Para a Rússia, porque faz muito próximo geograficamente, porque isso pode gerar mais instabilidade no Oriente Médio, e para a China, porque, em geral, a China é contra a proliferação nuclear. Todas as grandes potências nucleares preferem que elas fiquem com a potência nuclear e que outros países não atinjam. O que para a China é fundamental é que você pare essa instabilidade enorme, dado a dependência da China da importação de petróleos iraniana, que elas conseguem um bom petróleo com preço mais baixo, né? Mas o que está acontecendo é que a relação entre China e Irã vai se adensar depois que esse conflito acabar, porque o papel diplomático da China e o papel estratégico da China nesse conflito só vem se acentuando, o que mostra o erro estratégico dos Estados Unidos em fazer esse tipo de ataque, porque a última coisa que os americanos querem é, número um, o fortalecimento do Irã e, número dois, o fortalecimento da China dentro do Irã. O que a gente está vendo, a depender do resultado, ainda nós estamos no meio do processo, a China tem aumentado a sua capacidade de influência no Irã, e o exemplo disso é a conexão com o Paquistão, como a gente falou anteriormente, né? Então, ainda tem muito jogo a ser jogado, mas o Irã está se saindo melhor do que o esperado aqui, dada a sua incrível capacidade de resistência, muito, como você mesmo falou, inesperada. Israel sabia que o Irã tinha capacidade de resistência. Tem uma reportagem fantástica no New York Times mostrando como o Benjamin Netanyahu tentou vender um produto ruim para o Trump, né? Dizendo que um ataque dessa magnitude derrubaria o regime imediatamente, né? Os próprios americanos, de acordo com a própria reportagem, dizem que não acreditamos muito nisso, a gente tem informação contrária. No entanto, mesmo assim, eles tomaram a decisão achando que o regime poderia ser derrubado, e o regime não foi derrubado e não será derrubado. Os Estados Unidos têm trabalhado com más informações da Secretaria de Estado e da Inteligência, quando fala de Brasil, por exemplo, olha, é só apoiar o golpe militar no Brasil, só dizer que nós estamos... Lei Magnitsky, e aí tudo acaba no Brasil, quebrar a cara. Na Venezuela, olha, é só chegar lá... Então, é só chegar lá na Venezuela que cai o governo inteiro. Eles prenderam o Maduro, mas o governo teve que negociar com o governo que já estava. E no Irã é só chegar que está tudo resolvido. É muito desejo e pouca informação, pelo jeito. Só que hoje a China cobrou respeito à soberania do Líbano depois de novos ataques de Israel, defendeu contenção em meio à frágil trégua. Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Mao Ning, disse que a segurança e a integridade do território do Líbano não devem ser violadas. Segundo ela, a proteção de civis e seus bens precisa ser garantida e as partes envolvidas devem manter a calma e evitar nova escalada. A chancelaria chinesa afirmou ainda que mantém contato com todos os envolvidos desde o início da guerra e atua para reduzir as tensões no Oriente Médio. Laura. Gente, eu juro por Deus que eu acho de uma elegância
Essa, essa diplomacia chinesa é incrível, né? É uma coisa que salta aos olhos, né? Quando você vê o estabanamento do Trump, aquelas loucuras, aqueles arroubos doentios, né? E você vê a elegância chinesa, você fala, bom, tem algum lugar em que a racionalidade funciona, né? Bom, mas isso dito, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais ampla para o senhor. A gente já enfrentou, e o mundo já viu, os Estados Unidos intervirem fortemente em um monte de países, isso ao longo de toda a história do imperialismo americano. No entanto, parece inacreditável a quantidade de reveses, né, que eles estão acumulando hoje em dia. Reveses que mostram a fragilidade, né? Quer dizer, porque antes era assim, decretava um bloqueio econômico e o país sufocava, né? O país mais ou menos nos moldes do que aconteceu com Cuba. E o que a gente está vendo é o seguinte, os caras decretaram um bloqueio contra a Rússia e a Rússia está bem de vida. A Rússia Mais uma. Só declarar um bloqueio contra a Rússia. Vamos Esse foi bloquear contra a Rússia. A Rússia está ótima. Eu estava conversando com uma amiga que foi para lá pouco antes da guerra. Ela falava, os restaurantes funcionam, o comércio está beleza, os shoppings estão funcionando perfeitamente. Não tem mais McDonald's, mas tem o Mac Rússia. É incrível, é incrível. Então, isso aconteceu. Aí decretaram o bloqueio contra o Irã. O Irã começou a vender um monte de petróleo para a China, inclusive conseguindo parcerias de longo prazo, né, com investimentos em infraestrutura e tal. Sem receber em dólar. Sem receber em dólar, que a China foi fazer na Rússia. Pergunta, essa ideia de que nós vamos lá e matamos, massacramos, bombardeamos e tal, parece que pela primeira vez na história está fazendo água, né, professora? Enfim, existe algum plano estratégico nos Estados Unidos para retomar a hegemonia? Ou é só o canto do cisne mesmo, né? Quer dizer, um país desesperado com a emergência da China e a emergência desse bloco que a China controla e, diante disso, só o recurso da violência. Quando a gente sabe que o poder não se exerce só na base da violência, né? Você precisa ter convencimento, você precisa ter negociação, você precisa ter diplomacia. Então, queria que o senhor falasse assim, em termos mais de longo prazo, não só adstrito a essa guerra, mas qual que é o plano? Se é que há um plano, ou se é isso mesmo, eles estão resmungando, mas no fim é a China que vai prevalecer. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse horizonte do mundo no próximo período. Não, obrigado pela pergunta. O que a gente aprende com o Gramsci no conceito de hegemonia é que hegemonia tem dois componentes, que é a força e o consenso. O hegemon, que é aquele que realmente tem poder, ele é hegemon quando a outra parte mais fraca sequer sabe que pode contestar a posição do hegemon. Quando essa parte que é mais fraca começa a contestar a posição do hegemon, é porque o hegemon está perdendo a capacidade de consenso, ou seja, de convencer pelas suas ideias, pelas suas regras, o seu papel de liderança e de hegemon. E aí resta ao hegemon o uso da força como um mecanismo de reenquadramento do mais fraco para dentro da hegemonia. Os americanos têm perdido, nas últimas décadas, a sua capacidade de atração, mas a gente não pode subestimar isso e achar que eles realmente perderam e que agora eles estão fadados ao fracasso nessa capacidade de atrair e de liderar. O que a gente está vendo talvez seja um retrato do uso da força, na medida em que eles percebem que não conseguem mais utilizar o consenso ou mesmo a capacidade econômica, então o uso da violência como uma forma de tentativa de reenquadramento. Isso pode dar certo para os americanos ou pode dar errado. O caso das sanções, ele é sintomático no sentido de que, como você mesmo falou, eu fui à Rússia ano passado. E você chega à Rússia, em Moscou, a cidade está funcionando perfeitamente. Você chega lá, Google não funciona, Instagram não funciona, nenhum site ocidental funciona. Você tem que aprender, é como na China, você tem que aprender a usar os sites locais, né? Então você nota que a Rússia, de uma forma ou de outra, isso é muito penoso para a Rússia. Veja, a Rússia perdeu quase 500 bilhões de reservas internacionais por conta das sanções. Ela consegue sobreviver. E ela consegue sobreviver porque os polos econômicos do mundo são mais dispersos. Então, mesmo quando você é altamente sancionado, como o Irã, como a Rússia,
você consegue, a depender de cada um desses países, manobrar essas sanções, você aprende a viver com essas sanções e desvirtuar o efeito delas, né? Seria terrível para a Rússia se ela sofresse sanções de todos os lados, da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa. Não é o caso, isso não acontece. Então ela tem espaço de manobra. Outros países sentem muito mais, né? Países que têm regimes mais fechados são mais aptos a resistirem a essas sanções, pelo menos o que as pesquisas têm mostrado. Países que são democráticos e abertos são menos aptos a resistir às sanções, porque essas sanções alteram rapidamente o jogo democrático e eleitoral domesticamente do país que sofre a sanção, né? Então, os americanos e os europeus são de longe os que mais usam sanção, embora a Rússia e China também apliquem sanções. Eles têm aprendido ao longo do tempo a como modular essas sanções. O que nós sabemos é que as sanções são a antessala da guerra, ou seja, você faz sanção para não fazer a guerra ou como um mecanismo a mais de guerra, né? O que tem acontecido, e isso é muito perigoso, inclusive para o Brasil, é que o número de sanções econômicas, né, de forma unilateral, tem crescido muito nos últimos 20 anos, né? O Brasil, pela primeira vez, desde muito tempo, foi sancionado pela Lei Magnitsky, né, como foi mencionado anteriormente, depois foi retirada essa sanção. Os americanos observaram o erro tático que eles fizeram em relação ao Brasil, mas a posição estratégica continua a mesma, que é alterar o governo do Brasil. Tá? Eles só estão mudando os seus mecanismos táticos. Então, o que a gente vai ver é cada vez mais o uso de sanção. Isso desorganiza a economia, isso faz com que a economia seja cada vez mais politizada, né? Portanto, você tem que negociar com os países que são sancionados versus os que não são sancionados. E para terminar, um exemplo claro. Uma das razões do governo Lula, ou qualquer governo brasileiro, ter muita dificuldade de retomar a sua influência econômica dentro da Venezuela, por exemplo, que nós perdemos nos últimos anos, é porque as empresas brasileiras têm medo das sanções americanas. A Petrobras não vai fazer facilmente um acordo com a PDVSA, porque a Petrobras tem ações da Bolsa de Nova York, e isso pode ser sujeitado às sanções. Então, as grandes empresas brasileiras, a JBS já está na Venezuela, mas outras grandes empresas brasileiras que poderiam participar da economia venezuelana pensam duas vezes, dadas as sanções, né? Então, as sanções politizam a economia e pioram, né, principalmente para os países mais fracos, né? Professor Feliciano, eu vou sair um pouquinho do Oriente Médio, vou para o Oriente Distante, aproveitando a expertise do senhor, porque o presidente Xi Jinping da China disse hoje que tem plena confiança na reunificação entre chineses e taiwaneses. Isso foi durante um encontro, ele disse isso durante um encontro com a líder da oposição de Taiwan, que visita Pequim. Segundo o presidente Xi, a aproximação entre os dois lados do estreito é uma tendência inevitável da história, independentemente do cenário internacional. A declaração foi feita na reunião com Shen Liwen, presidente do Kuomintang, na visita rara que ela faz à China. O encontro ocorre em meio a tensões que sempre existem, sobem, diminuem, na região com relação à disputa política em Taiwan. Shen disse que a ilha não pode se tornar um campo de batalha e defendeu evitar uma escalada no estreito. O que é que o senhor acha que quer dizer, para além das palavras, essa visita da líder oposicionista do Taiwan à China, professor? Olha, dentro de Taiwan há duas grandes forças, né? O Kuomintang, que por incrível que pareça é o lado mais próximo da China continental, e a oposição liberal, que atualmente está no poder, né? Então, isso é histórico do relacionamento entre a China continental e Taiwan, a influência que a China continental procura ter dentro da política doméstica taiwanesa, né? Uma leitura de longo prazo vai te mostrar que a aproximação entre Taiwan e a China continental ela é de fato inexorável, né? A questão é que tipo de modelo terá essa aproximação. Se será um conflito aberto, que é muito trágico para Taiwan. Essa moça que está aparecendo aqui, que é a líder da oposição de Taiwan, tem um discurso dela que foi traduzido para o português, que está rodando as mídias sociais do Brasil. Eu convido as pessoas a procurarem e escutarem. Ela fala sobre isso, sobre a tragédia que será para Taiwan um conflito aberto. Então, esse processo de reunificação da China, que em algum momento vai acontecer, ele tem vários planos. Um dele é a possibilidade desse conflito aberto. Você tem a possibilidade de algum tipo de solução negociada entre as duas partes, em que Taiwan aceite a cessão de alguma parte de sua soberania, em contraposição à diminuição das tensões militares, né?
mas aí vai depender claramente dos Estados Unidos, né? Do que os americanos, os japoneses, os indianos, todos os países que não querem ver essa unificação, como que eles vão se posicionar, né? Isso é importante para as pessoas terem uma noção. Uma das dificuldades da China de ter uma ação política e geopolítica global é o fato de que ela ainda está presa a uma questão regional. O que a gente aprende nas relações internacionais, entre o pensamento realista, por exemplo, é que uma grande potência, potencial grande potência, só se torna uma potência global quando ela vence os seus problemas regionais, quando não há nenhuma contestação regional. Você imagina, por exemplo, o Canadá e o México entrarem em guerra com os Estados Unidos? Não. Isso dá aos Estados Unidos uma capacidade de projeção de poder muito grande, porque ele não tem problema regional. 98% das guerras da história são problemas de fronteira, né? Então a China, antes dela dar esse salto geopolítico, ela tem um salto econômico que não precisa nem dizer para vocês aqui. Agora, do ponto de vista geopolítico, ela não tem o mesmo poder americano, porque não tem os acordos históricos dos Estados Unidos, obviamente, mas porque ela precisa primeiro resolver a sua região. Isso começa por Taiwan. Tem a disputa com a Coreia do Sul, tem a disputa com o Japão, tem o problema do Vietnã. E tem esse parceiro que historicamente era rival da China, que hoje é um aliado da China, que é a Rússia, o grande desafiador da China na Ásia, né? Sempre foi a Rússia e hoje não é mais, né? Isso pode voltar a acontecer, né? A Rússia sabe que ela não pode depender excessivamente dos chineses, porque ela enfraquece muito perante os chineses, dada a força que os chineses têm. Então, eu digo para os meus alunos aqui, só para finalizar, que existem a ordem internacional será decidida em 3 regiões: no leste europeu e no entorno da Ucrânia, no Oriente Médio, na relação entre Israel, Arábia Saudita e Irã, né? E no Mar da China, entre Taiwan e China, né? A nova configuração da ordem internacional de quem é mais poderoso, menos poderoso, será resolvida nessas 3 regiões. E essas são as 3 grandes fraturas da ordem internacional e que não tem ainda nenhuma solução para nenhuma das 3 de estabilidade. Laura, tem mais alguma pergunta, professor? Eu queria voltar um pouquinho, já que estamos falando desses conflitos regionais, voltar um pouquinho para o Oriente Médio, que o senhor mencionou como sendo uma grande área febril no mundo, né? Nós estamos, hoje em dia, falando muito sobre o projeto do Netanyahu e de boa parte da direita israelense de ampliação e de construção de uma grande Israel. Isso teria a ver com... eu, quando fui para Israel, ouvi abertamente de oficiais das Forças de Defesa de Israel, eles defendendo mesmo esse projeto de expansão territorial para muito além das fronteiras atuais de Israel e da própria antiga Palestina, né? A ampliação tanto para leste quanto para oeste. O senhor acha que existe a possibilidade... Aliás, vou fazer a pergunta direta. Como que os países, aquelas monarquias que são muçulmanas e que são aliados históricos dos Estados Unidos, como que o senhor vê isso aí numa perspectiva histórica? A Arábia Saudita vai ficar vendo esse fortalecimento de Israel e tal, isso que tranquilamente, mesmo esses países que são muito fortemente alinhados com os Estados Unidos, vão pegar o Egito, vai ficar olhando e falando, tudo bem, deixa eles virem para cá um pouquinho. Como é que o senhor vê essa acomodação do Oriente Médio diante desse projeto da Grande Israel? Aliás, o senhor acredita que esse projeto é uma coisa que veio para o tabuleiro de negociações de maneira real, ou é só propaganda e muita verborragia, mas poucas ações práticas? Olha, o governo de Benjamin Netanyahu, ninguém pode ter dúvida que é um governo expansionista do ponto de vista geográfico, né? O que a gente viu em Gaza e o que a gente vê agora nessa tentativa desesperada de Israel de chegar no rio Litani e esvaziar o sul do Líbano, um desejo antigo dessa direita específica que está dentro do governo Benjamin Netanyahu, né? Todo poder só para quando encontra um outro contrapoder, né? E o que a gente viu nos últimos anos é o enfraquecimento fortíssimo do eixo da resistência, que é o Hamas muito fraco
né? E o Hezbollah muito fraco. Então, isso permite ao Israel essa expansão imediata. O fato de você de ter o Irã, que é o centro do eixo da resistência, sob enorme pressão americana, isso abre um espaço, né, para que Israel acelere o ataque, né? E é isso que eles estão fazendo. É claro que Israel é contra esse cessar-fogo, essa tentativa de cessar-fogo, né, que é o cessar-fogo ainda em construção, se é que é o cessar-fogo, né? Mas eles estão aproveitando e correndo com isso para conseguir expandir o máximo a fronteira. Israel padece de duas questões. Uma parcela da população sente no direito religioso histórico de expandir fronteiras, mas existe também em Israel, e a gente nunca pode esquecer disso, uma grande sensação de insegurança, de que eles são um país muito pequeno cercado de inimigos. Então, para eles, a melhor estratégia é sempre o ataque. Então, não é à toa que eles têm na Força Aérea a sua joia da coroa, porque é a Força Aérea que consegue expandir o poder de Israel, como a gente está vendo agora no Irã. Então, no ponto de vista tático, né, que é esse momento agora dos movimentos, Israel está utilizando a oportunidade para aumentar a sua fronteira de segurança, dado o enfraquecimento momentâneo e talvez importante que o Irã terá depois desse conflito, né? Agora, você perguntou sobre as outras monarquias árabes, né, principalmente a Arábia Saudita. Você tem no Oriente Médio a sobreposição de grandes rivalidades regionais. A número 1 é Israel e Irã, a número 2 é a Arábia Saudita, Irã, a número 3 é Turquia e Israel, a número 4 é Turquia e Arábia Saudita, a número 5 é Irã e Turquia. Você nota que há uma sobreposição impressionante de potências regionais pelo controle da região. No caso da Arábia Saudita, é mais importante para a Arábia Saudita hoje vencer o Irã, fragmentar o Irã. Ela prefere fragmentar o Irã, o que leva a um enorme caos geográfico para a região, um caos político para a região, porque é um Irã fragmentado e dividido, do que combater Israel. Pelo contrário, né? Os acordos de Abraão lá que o Trump estava fazendo no seu primeiro momento era a normalização da relação de Israel com algumas monarquias árabes que não tinham sido normalizadas, né? O grande ator histórico árabe hoje, que não tem tem um papel muito menos relevante daquilo que foi no passado, que é o Egito, teve um acordo de paz com Israel, houve 2, 3 guerras, eles conseguiram um acordo de paz. Então agora você tem essa situação que Israel prefere utilizar o mais rápido possível para aumentar aquilo que ele chama a sua margem de segurança, né? E a Arábia Saudita, como a gente viu pela mídia aí, estava pressionando o governo americano para que a guerra contra o Irã continuasse, porque para eles o Irã é uma ameaça muito maior do que Israel necessariamente. Então, no fundo, questões estratégicas tem mais peso que afinidades ideológicas ou religiosas. Não que afinidades ideológicas e religiosas não são importantes, mas nessa luta de guerra e paz, as questões estratégicas e da posição do Estado perante um outro rival são mais importantes. Então você vê essas posições aparentemente estranhas, né, da Arábia Saudita fazer uma aliança tácita com Israel para enfraquecer o Irã, né? Então, e é por isso que Israel aproveita essa oportunidade. Agora, isso está dividindo fortemente a sociedade israelense, né? Eles estão numa situação doméstica muito complicada e a gente vai ter eleições em Israel em outubro e vamos ver qual será o resultado, né? Se o Netanyahu conseguir sair vitorioso desse combate de alguma forma, principalmente em relação ao sul do Líbano, mais do que exatamente ao Irã, mas também ao Irã, ele pode continuar no poder, né? Teremos que esperar mais alguns meses, se houver, né? Se houver a eleição. Professor Feliciano, foi um prazer tê-lo aqui. Espero que o senhor volte. O convite já está feito. Obrigado. É um prazer falar com a TVT News. É um prazer, Eduardo, Laro. Até a próxima oportunidade. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, professor. Professor Feliciano, falando em